Olá, tudo bem? Espero que sim. Na aula de hoje, você vai acompanhar comigo aqui a resolução da questão 24 do Colégio Técnico de Lorena, o COTEL, do processo seletivo do ano de 2023. Então, acompanhe comigo a resolução na tela. Questão 24. Sobre a congruência de triângulos, julgue as afirmativas a seguir. A primeira afirmativa, né? Ao comparar dois triângulos, se a medida dos ângulos for congruentes, então podemos afirmar que esses triângulos são congruentes pelo caso ângulo, ângulo e ângulo. A segunda afirmativa é a seguinte: dois triângulos equiláteros podem não ser congruentes. E a terceira afirmativa, ao comparar dois triângulos, se as medidas dos lados forem congruentes um a um, então podemos afirmar que esses triângulos são congruentes. Vamos analisar a primeira afirmativa. Ao comparar dois triângulos, se a medida dos ângulos for congruente, então podemos afirmar que esses triângulos são congruentes pelo caso ângulo, ângulo e ângulo. Bom, o caso ângulo, ângulo e ângulo não existe, tá? Não existe o caso de congruência ângulo, ângulo e ângulo. Até mesmo que os ângulos somente não podem ser critérios, porque eu posso ter um triângulo equilátero, por exemplo, que tem os três ângulos de mesma medida, 60, 60 e 60, mas com medidas de lados diferentes. Então, essa primeira afirmativa, ela é falsa. A segunda afirmativa, dois triângulos equiláteros podem não ser congruentes, isso é verdade. Essa afirmativa, ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Por quê? No mesmo caso da afirmativa anterior, não basta eu ter um triângulo que tenha os lados internos de mesma medida, eu posso ter nessa segunda afirmativa que o triângulo equilátero tenha lados iguais e um outro triângulo equilátero com medida maior. Então, eles não serão congruentes. Então, é verdade que dois triângulos equiláteros podem não ser congruentes. A terceira afirmativa, né? Ao comparar dois triângulos, se as medidas dos lados forem congruentes, lembrando que congruente significa mesma medida, tá? Forem congruentes um a um, então podemos afirmar que esses triângulos são congruentes. Essa afirmativa também é verdadeira. Por que que ela é verdadeira? Se nós temos os dois triângulos e a medida de um lado correspondente à medida do outro, se elas têm a mesma medida, os lados desse triângulo, entra no primeiro caso de congruência, que é o caso lado, lado e lado. Logo, se as medidas dos lados forem congruentes um a um, então, claro que podemos afirmar que esses triângulos são congruentes. Marque a alternativa correta, né? Então, nós tivemos aí, para a primeira afirmativa, ela foi falsa. Para a segunda afirmativa, ela foi verdadeira. E para a terceira afirmativa, ela também foi verdadeira por causa do primeiro caso de congruência lado, lado e lado. Com isso, nós temos aqui a alternativa C, somente a primeira afirmativa é falsa. Finalizamos então a resolução da questão 24 do processo seletivo de 2023 do COTEL, o Colégio Técnico de Lorena. Um forte abraço e até a próxima aula.